A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero compartilhar com você a palavra do Senhor. Essa palavra que é poderosa e que o Espírito Santo de Deus aplica essa verdade ao meu e ao teu coração. O tema que quero compartilhar com você é: a quem você tem contado os seus problemas? Às vezes nós, por falta de sabedoria, saímos espalhando aquilo que está acontecendo conosco, aquilo que está nos envolvendo, e em vez de procurarmos a pessoa certa para conversar, em vez de procurarmos a pessoa sábia para nos dar conselho, nós saímos e contamos a um e a outro. E esta atitude não é uma atitude sábia. Quando lemos a palavra do Senhor, nós vemos que o rei Ezequias estava vivendo um momento difícil em sua vida, mas ele teve a sabedoria e a atitude sábia de selecionar a quem ele deveria contar a situação. Vemos em Isaías, no capítulo 37, no verso 2, que o rei conta a situação a quem de fato poderia trazer uma solução para a sua vida. Então enviou a Eliaquim, o escrivão, e os anciãos dos sacerdotes, com veste de pano de saco, ao profeta Isaías. Observamos que a atitude do rei foi sábia, pois ele procurou a pessoa certa, a quem de fato poderia trazer uma palavra para a situação. Ele procurou o profeta Isaías. Você e eu, quando estamos passando por dificuldades, a quem buscamos? A quem direcionamos a nossa palavra e a quem buscamos conselho? Às vezes nós saímos contando a pessoas que nem sempre vão se importar com a nossa dor, que nem sempre vão se importar com a nossa situação e nem sequer irão orar por nós. Por isso, diante de situações difíceis, procure homens e mulheres de Deus, pessoas tementes ao Senhor, pois estas sim terão uma palavra de Deus para orientar a minha e a tua vida. Talvez você esteja assim hoje. Talvez você esteja vivendo um momento de dor, um momento de aflição. Por isso, nesse momento, você deve parar de anunciar a sua dor a quem não se importa com você. Procure alguém que, no mínimo, vai orar por você. Foi essa a atitude de Ezequias e essa deve ser a minha e a sua atitude. Na Bíblia, há outro exemplo em que nós podemos observar que na hora da dor, na hora da angústia, essa pessoa também procurou a pessoa correta para falar da sua situação. E aí ela pôde ouvir um conselho que mudou a sua história. Lá em 2 Reis, no capítulo 4, nós encontramos a história de uma mulher que tinha acabado de perder o seu marido. E diante da situação, os credores estavam a cobrar, né, as dívidas que aquela família tinha. E aí aquela mulher, sabiamente, ela não foi procurar outras pessoas, não foi procurar outros agiotas, ela foi procurar o profeta Eliseu. E aí nós encontramos na palavra do Senhor: certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos, para lhes serem escravos. Aquela mulher, ela simplesmente, ela soube a quem contar. E quando você lê o resto dessa história, você percebe que o profeta Eliseu emitiu uma palavra para aquela mulher. E aquela palavra trouxe bênção para aquela mulher, de uma maneira que ela pôde pagar as dívidas e ainda viver do resto do milagre que havia acontecido em sua casa. Assim, nós observamos que, se estivermos passando por alguma situação, procure pessoas de Deus, procure pessoas tementes ao Senhor. Isaías foi um homem de Deus, profeta do Senhor, emitiu uma palavra e o rei Ezequias viu ela acontecer sobre o seu reinado, sobre a sua vida. E a vitória que ele tanto precisava veio do Senhor na sua vida. Essa mulher, das mulheres dos discípulos do profeta, também contou a Eliseu. E ela viu um milagre acontecer em sua vida.
Assim, você e eu precisamos parar de contar os nossos problemas a muitas pessoas. Talvez você precisa contar apenas a uma pessoa. E esta pessoa, se ela for temente a Deus, ela vai trazer conselhos que poderão mudar a sua vida. Essa deve ser a maneira de se conduzir. Essa deve ser a forma de caminhar, procurando pessoas que de fato se importem conosco. Essas duas histórias tiveram um resultado feliz, pois tanto Ezequias como a mulher viram o milagre acontecer. Dessa forma, tenhamos a certeza de que há pessoas de Deus que podem nos ajudar. Nós só precisamos ter a sabedoria, a sensibilidade de procurar a quem de fato pode realmente orar, interceder e emitir uma palavra ao nosso respeito. Que o Espírito Santo de Deus nos conduza e nos dê sabedoria para ser seletivos, para contar a nossa dor, a nossa dificuldade e também tenhamos um ouvido e um coração sensível para obedecer às orientações destes servos do Senhor. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus.